na sequência, que houve um novo pronunciamento de Reza Pahlavi. Reza Pahlavi é o sucessor, então, da monarquia iraniana, ele que é uma das pessoas cotada, possivelmente, para assumir. Existe muita divergência a respeito disso. Alguns analistas falam que seria o melhor nome para assumir da perspectiva israelense, mas não tão querido da perspectiva americana. A gente tem entrevista sobre isso e a gente vai rodar na sequência. Antes disso, Pahlavi, então, deu pronunciamento à imprensa recentemente e falava sobre o estabelecimento mesmo de um governo transitório. Pahlavi, como eu falava, é descendente da monarquia que governava o Irã até 1979, e o nome dele foi gritado por manifestantes naquelas manifestações que começaram em dezembro e tragicamente acabaram com a morte de pelo menos dezenas de milhares de pessoas, trucidadas pelo regime na repressão dos protestos em janeiro. Tanto ali quanto nos protestos universitários de menor escala que aconteciam logo antes do início dessa guerra em grande escala, se ouvia as palavras Javid Shah, em persa, nos manifestantes que gritavam, então significa longa vida ao rei, longa vida ao monarca. E ele tem um projeto de fato, ele fala a respeito de um projeto de um governo transitório e depois da possibilidade, então, de que venha a ele liderar uma transição democrática e organizar eleições. Se ele for eleito, ok, se não for, também boa sorte ao outro líder. Isso é o que diz Reza Pahlavi. A gente tem aqui o pronunciamento dele de ontem. Isso foi instantes atrás, você acompanha comigo, ele fez o pronunciamento em persa, mas publicou também um vídeo com ele falando o pronunciamento em inglês. Eu trago para você a tradução simultânea, então, do pronunciamento publicado instantes atrás. Daniel, roda então a transição. Vamos então ao que disse Reza Pahlavi. Islamic Republic has launched missiles at the United Arab O regime Emirates, iraniano lançou mísseis contra os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, o Catar, o Kuwait, o Omã, a Jordânia, o Iraque e a Arábia Saudita. Está alvejando nossos vizinhos árabes. Essas violações da soberania deles são inaceitáveis e nós as condenamos. Mas isso não é nada novo. Isso é quem a República Islâmica sempre foi. E é por isso que ela precisa acabar. Por cerca de 5 décadas, esse regime terrorista semeou caos e derramamento de sangue por toda a nossa região. Ele levou à ascensão de Assad, transformando a Síria num cemitério. Ele fez do Hezbollah um estado dentro de um estado no Líbano. Apoiou os Houthis para desestabilizar a Península Arábica. Deu o poder a milícias no Iraque para minar a soberania do Iraque. Atacou os hubs econômicos do Reino da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Nada disso é o desejo do povo iraniano. Esse é, na verdade, o desejo de um regime que está ocupando o nosso país. Agora, entretanto, o ambiente mudou fundamentalmente. Assad já foi. O Hezbollah foi dizimado. O programa nuclear do regime foi atrasado e a sua economia está em queda livre. Os pilares da agressão desse regime estão desmoronando. O povo iraniano pagou o preço em sangue para chegar a esse momento. O regime massacrou dezenas de milhares dos meus compatriotas em apenas 2 dias, mas isso não quebrou o povo. Ao invés, o próprio regime está quebrando. Hoje, a história nos lembra do nosso futuro potencial. Antes da Revolução, o Irã trabalhou de perto com líderes árabes, do rei Faisal ao Sheikh Zayed, ao rei Hussein, ao presidente Sadat. Em Omã, o meu pai ajudou Saddam Hussein a defender seu país contra a insurgência. Éramos verdadeiros parceiros naquela época. E nós seríamos verdadeiros parceiros de volta. O povo iraniano me convocou para liderar a transição depois da queda do regime. Eu aceitei essa responsabilidade. Parte do mandato que eles me dão é de devolver a nossa nação e suas relações exteriores à normalidade. E isso é exatamente o que eu farei. O meu comprometimento é garantir que a transição seja ordeira, que o país seja estabilizado e que os iranianos determinem o próprio futuro através das cédulas e do voto. Nós não iremos repetir os erros de transições anteriores. Nós iremos evitar os cenários de batificação e iremos manter tanto os burocratas e servos na transição quanto for possível. Os iranianos fizeram a escolha.
a um preço imenso. Now I ask our friends in the Arab Agora world eu peço aos to join nossos us, amigos no mundo árabe to para que prepare se to juntem a nós, recognize and engage para que se our preparem para transitional reconhecer government. e se envolver com o nosso We will governo de rebuild our transição. nation not Nós for iremos expansion, reerguer a nossa but nação to não serve para a the expansão, Iranian mas people. para servir ao povo We will iraniano. base our diplomatic relations Nós iremos not basear on nossas relações exportation of diplomáticas ideology, não na but exportação on da mutual ideologia, respect and mas no shared respeito mútuo interest. e nos We interesses will comuns. reintegrate into the Nós regional iremos and global reintegrar economy to na increase economia prosperity global e for the regional para aumentar a citizens of prosperidade all of our nations. e estaremos Standing juntos with the então Iranian people com todas is not as nossas charity. nações. Estar ao It lado is do a povo strategic iraniano investment não é in caridade, making our region one of the é um most investimento stable, estratégico para tornar secure, a nossa and região uma das mais prosperous in the estáveis, world. seguras e prósperas do mundo. Together, we can build the Juntos, Middle nós East podemos our children reerguer o Oriente will be Médio, proud to inherit. um Oriente Médio do qual as nossas Take crianças tenham this orgulho de path herdar. with us. Tomem esse caminho novo junto de nós. Nós ouvimos então Reza Pahlavi, o descendente, o herdeiro da monarquia iraniana, aquela mesma que foi deposta em 1979 com o golpe de Estado que iniciou há 47 anos atrás, o regime que agora é atacado pelos Estados Unidos e por Israel, a totalitária e teocrática República Islâmica do Irã. Para entender mais como tudo isso se desdobra, para a gente conseguir também compreender a gravidade do que agora acontece, e eu tenho descrito isso como momentos verdadeiramente históricos ao longo da nossa cobertura, eu quero me aprofundar com vocês. Mas, para isso, aqui no YouTube, por vezes, tem muita coisa que a gente não consegue transmitir numa live de atualizações ao vivo. Então eu estou convidando todo mundo. Pelo preço da gente fazer um almoço juntos, vocês podem estar conosco no mini curso Raio-X Irã e a Guerra no Oriente Médio. Daniel, coloca o código QR na tela. Vocês estão acompanhando aqui embaixo, então. Quem estiver na televisão pode escanear o código QR. Quem estiver aqui no YouTube, no celular ou no computador, pode clicar no link que está na descrição do vídeo ou que está aqui do lado, então, sendo bombardeado pela produção no chat ao vivo. Nesse mini curso, o curso é mini, mas são 3 mega lives nas quais eu vou estar entrando a fundo a respeito das principais tensões que moldam o Oriente Médio, o que é o Irã antes e depois do regime, e mesmo a Pérsia antes e depois da questão do Islã. A gente vai estar falando a respeito também da influência do marxismo no Oriente Médio, e além das mega lives que você vai ter junto comigo, começando a partir do próximo sábado, dia 14 de março, você vai ter acesso a mini documentários originais e entrevistas com alguns dos maiores especialistas do mundo. Pelo preço de um almoço entre eu e você, então, você vai estar absolutamente informado e preparado para navegar essa crise. Uma que afeta muito mais só do que uma terra distante, mas que tem impactos nas potências globais. O Irã também é um membro do BRICS, aliança da qual o Brasil faz parte, e ainda, a gente está falando de eventos no Estreito de Hormuz, por onde transita 1/5, 20%, 1 em cada 5 barris de petróleo no mundo, e gás natural também passa por ali na mesma proporção. A coisa vai se refletir na bomba de gasolina. Para entender tudo isso, então, é pelo mini curso Raio-X Irã e a Guerra no Oriente Médio.